Existem momentos na vida em que tudo parece parar. O tempo se torna espesso, o ar pesa e até o silêncio dói. O fim de um amor não é apenas o fim de uma história entre duas pessoas. É muitas vezes o fim de uma parte de quem éramos enquanto aquela história existia. É o encerramento de um capítulo que guardava nossas risadas, nossos sonhos e até aquelas pequenas promessas ditas sem pressa, acreditando que o para sempre tinha encontrado endereço. Quando o amor acaba, ou quando somos deixados para trás, algo em nós se quebra. E por mais que as pessoas tentem consolar dizendo vai passar, no fundo a gente sabe, antes de passar, isso vai transformar. Mas ninguém explica o quanto dói esse processo de transformação. Eu vivi isso. Eu vi alguém se afastar lentamente, até o silêncio virar o único idioma possível entre nós. E não foi um rompimento feito de gritos ou mágoas escancaradas. Foi feito de distância, de olhares que já não se encontravam, de mensagens que perderam o brilho. Eu tentei entender, tentei consertar, tentei insistir em algo que já não me ouvia mais. E quando finalmente percebi que não havia mais espaço para mim naquele coração, precisei encarar a realidade. O amor havia terminado, mas a minha vida não. Superar o fim de um amor é aprender a caminhar novamente com o coração ferido. É acordar em manhãs em que tudo parece sem cor e mesmo assim levantar. É olhar para o passado sem querer apagar, mas sem se deixar aprisionar por ele. E isso leva tempo. A gente passa por fases: negação, raiva, tristeza, culpa e um dia, aceitação. Mas não é uma linha reta. Há dias em que parece que tudo ficou bem e de repente uma lembrança, uma música, um cheiro faz a dor voltar como se fosse ontem. Mas não é retrocesso. É só o coração lembrando que está se reconstruindo. Eu precisei aprender que o amor não morre de verdade. Ele se transforma. Às vezes, o que sentimos por alguém muda de forma, e o que antes era desejo de estar junto, vira um desejo silencioso de ver o outro bem. E isso também é amor. Um amor maduro, desprendido, espiritual. Amar alguém e deixá-lo seguir o próprio caminho é, talvez, uma das maiores provas de evolução que um ser humano pode viver. Mas antes disso, vem o deserto. Vem aquele período em que você se sente vazio, como se nada mais tivesse sentido. E é nesse vazio que o universo começa a trabalhar. Porque o vazio não é ausência, é espaço sendo aberto para algo novo nascer. Deus, a vida, a energia, o nome que você quiser dar, está sempre ali, reconstruindo silenciosamente o que o coração ainda não consegue ver. Durante um tempo, eu lutei contra esse vazio. Queria preencher com distrações, com conversas, com tentativas de recomeçar antes da hora. Mas aprendi que a dor precisa ser sentida, não sufocada. É preciso atravessar o luto com dignidade, sem fingir força, sem negar a vulnerabilidade. Chorar é sagrado, é o corpo lavando a alma. E quando você permite que a dor fale, algo começa a mudar dentro de você. Aos poucos, o sofrimento que parecia destrutivo se torna uma ponte para o autoconhecimento. Você começa a enxergar onde se anulou, onde se perdeu tentando ser o que o outro queria. E entende que, no fim, o amor que mais faltava era o amor por si mesmo. A verdade é que o fim de um amor não é o fim da capacidade de amar. É um convite para amar melhor, começando por dentro. E isso não é clichê, é sobrevivência. Porque quando você se reconcilia com sua própria essência, o mundo muda de cor. Você volta a se enxergar com gentileza. E percebe que o amor que foi embora deixou em você algo que permanece. Aprendizado. Eu precisei revisitar lembranças dolorosas. Precisar lembrar o tom da voz dela, o jeito que ria, a forma como as conversas fluíam até de madrugada. E também precisei lembrar do que doeu, das palavras ditas sem cuidado, das reações impulsivas, do que ficou sem perdão. Mas até nisso há beleza, porque é ali que mora a chance de crescimento. Perdoar o outro é difícil, mas perdoar a si mesmo é libertador. Quando entendi que errei tentando acertar, comecei a sentir paz. Porque ninguém ama de forma perfeita. A gente ama como sabe, como consegue, com o coração que tem naquele momento. E quando a gente entende isso, o peso começa a diminuir. Não há mais vilões ou mocinhos, há apenas pessoas, cada uma tentando lidar com as próprias feridas. E no fundo, amar também é isso. Reconhecer a humanidade no outro e em si mesmo. Com o tempo, comecei a sentir gratidão. Sim, gratidão. Por tudo que vivi, por tudo que senti, até pelas dores que me quebraram.
porque foram elas que abriram espaço para que eu me tornasse alguém mais consciente, mais empático, mais real. E também porque, mesmo que o amor tenha terminado, ele foi verdadeiro enquanto existiu, e isso já é muito. A espiritualidade me ensinou que nada acontece por acaso, que cada pessoa que cruza o nosso caminho vem com um propósito: ensinar, despertar, transformar. E quando a missão é cumprida, a vida segue. Às vezes seguimos juntos, às vezes não, mas o vínculo permanece invisível no plano sutil. As almas se reconhecem, mesmo quando os corpos não se encontram mais. Hoje, eu acredito que o amor não precisa voltar para continuar existindo. Ele apenas muda de forma, se transforma em oração, em energia, em saudade tranquila. E de alguma forma sei que a minha prece por ela, onde quer que esteja, chega. Porque amor de verdade não se apaga, apenas muda de dimensão. Superar o fim do amor é um processo de renascimento. É como sair de uma noite longa e fria e, aos poucos, sentir o sol tocar a pele de novo. Você percebe que ainda há vida lá fora, que o mundo continua belo, que ainda existem flores desabrochando apesar do inverno. E percebe também que o coração, mesmo machucado, ainda é capaz de se abrir. A cura não acontece de um dia para o outro. Ela vem aos poucos, em gestos simples. No primeiro dia em que você consegue ouvir uma música sem chorar. No momento em que percebe que já não sente necessidade de olhar as redes sociais da pessoa. Na noite em que adormece em paz, sem esperar uma mensagem. Esses são os pequenos milagres do recomeço. E aí vem a fase de reconstrução. Você volta a cuidar do corpo, da mente, da alma. Volta a se interessar por coisas que havia deixado de lado. Retoma projetos, encontra amigos, redescobre o prazer de estar vivo e de repente percebe: o amor que parecia ter acabado deu origem a uma nova versão de si mesmo. Mais leve, mais consciente, mais inteira. Ainda existem dias de saudade, dias em que a lembrança aperta o peito e a voz embarga. Mas agora essa saudade não dói como antes. Ela apenas lembra que houve amor. E isso é bonito, porque esquecer completamente seria negar uma parte da própria história. Hoje, quando olho para trás, eu não quero apagar nada. Quero apenas compreender que eu e ela fizemos o melhor que conseguimos, com o nível de consciência que tínhamos naquele momento, e que talvez, se fosse hoje, agiríamos diferente. Mas tudo o que vivemos foi necessário para chegar aqui. Superar o fim do amor não é deixar de amar, é aprender a amar de outro jeito, com menos apego e mais presença, com menos necessidade e mais entrega. É entender que o amor verdadeiro não é o que prende, mas o que liberta, e que às vezes a maior forma de amor é deixar o outro ir e continuar desejando o bem mesmo de longe. Reerguer a vida depois de um fim é um ato de coragem silenciosa. É escolher caminhar mesmo sem ter todas as respostas. É acreditar que o que se quebrou pode se transformar em algo ainda mais bonito. E que o amor, quando for para ser, virá, no tempo certo, na forma certa, com a alma certa. Enquanto isso, seguimos aprendendo, vivendo, amando de outras formas. Seguimos descobrindo que a felicidade não está apenas em encontrar alguém, mas em ser alguém que se basta. E que a vida, mesmo após o fim, sempre encontra um jeito de recomeçar. Então, se você também está tentando superar o fim de um amor, respire. Não tenha pressa. A dor que você sente hoje é o terreno onde algo novo vai florescer. Agradeça pelo que foi, libere o que ficou e confie no que virá. A vida é sábia e o coração, mesmo cansado, sempre sabe o caminho de volta para a luz. E quando esse dia chegar, quando você olhar para trás e perceber que sobreviveu, vai entender que o amor não te destruiu. Ele te despertou. E que tudo o que você viveu, inclusive a dor, foi parte do processo de se tornar quem você é agora. Alguém que aprendeu a amar mesmo no silêncio, a seguir mesmo na saudade e a se reconstruir com ternura, um passo de cada vez. E é assim que se supera o fim do amor. Não esquecendo, mas compreendendo. Não apagando, mas transformando. Não perdendo, mas renascendo. O fim de um amor nunca é o fim da história. É apenas o início de uma nova forma de existir. Mais serena, mais consciente, mais verdadeira,